que a gente já conheceu o REST Debugger e conheceu os componentes aqui da paleta REST Client, eu vou apresentar para vocês aqui a classe que eu criei baseada nesses componentes do REST Client. Por que eu criei uma classe e não um componente? Porque a utilização de uma classe não depende de instalação, né? Então, para as pessoas que ainda não tem muito conhecimento no Delphi, acaba ficando mais fácil eles utilizar a classe mesmo, que é só adicionar a unit no projeto e consumir os recursos dela. E aí, para quem já conhece mais o Delphi, que já tem as noções, vai poder ir implementando a classe que eu estou fornecendo para vocês e adicionando novas funcionalidades, o que não dá para fazer num componente, ou até dá, só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Então eu optei pela classe pela facilidade de implementação aqui. Vou começar aqui mostrando para vocês. Eu vou salvar esse projeto aqui, ó, em branco. Essa pasta curso aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra pasta aqui. É nessa pasta curso aqui, que eu só tenho essa outra pasta com as units. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou chamar de classe. Salvar essa unit aqui. O main de menu. E vou salvar esse projeto aqui, que eu vou estar enviando para vocês também, de real time. Agora eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em Project. Não, isso, botão direito aqui em Project, add, e vou adicionar aqui no meu projeto a minha unit do Firebase Realtime. E aqui está todo o código que eu fiz. Vou explicar para vocês aqui a ideia de como eu construí essa classe aqui, os recursos que eu utilizei, para vocês terem uma noção de como ela vai funcionar e como você vai poder, para vocês terem uma noção de como vai funcionar e como você pode estar implementando aí, adicionando novas rotinas nessa classe aqui, para atender os seus projetos aí, as suas demandas. Como eu disse, é baseado nos componentes do REST. Esses três caras aqui são responsáveis por quase tudo que a classe vai fazer no Firebase. Eu tenho algumas variáveis aqui que eu vou usar também para enviar para o Firebase os meus dados. Eu vou mostrando depois, a hora que a gente estiver utilizando, o que cada uma delas faz. Eu tenho esse JSON aqui. Esse JSON é o cara que vai receber todos os dados que você está enviando lá para o Firebase para fazer as suas requisições. Aqui também vai ter mais umas opções que eu vou explicando depois conforme a gente for utilizando a classe. Eu vou só falar um pouco aqui do conceito que eu utilizei. Eu usei muito aqui de Fluent Interface. Fluent Interface, para quem não sabe, para quem não conhece ainda, é como se fosse uma forma de você concatenar vários métodos que vão ser executados sequencialmente. Um exemplo aqui clássico aqui do Delphi que usa
desse conceito de Fluent Interface aqui seria o String Builder. Para quem não conhece, eu vou colocar um botão aqui rapidinho. O que acontece? Se eu quisesse, eu vou criar uma variável simples aqui. Vou chamar ela de nome. Aí vai ser do tipo string. Aí o que eu quero fazer? Eu preciso que esse nome aqui primeiro vai receber o nome que vai vir de algum lugar, de um edit ou de qualquer outro lugar. Então o que acontece? Esse nome vai receber aqui Diego. Ok. O que acontece? Agora eu preciso colocar o meu sobrenome aqui. O que eu faço? Nome, dois pontos igual, recebe o nome, que vai vir o que já está aqui, o Diego, mais o meu sobrenome. Eu vou colocar meu nome do meio para adicionar mais uma linha aqui. Então, eu vou fazer isso daqui. Depois, eu vou adicionar ainda o meu sobrenome. Então, eu vou receber o nome, mais meu sobrenome. Esse é um exemplo bem simples, só para mostrar o esquema de concatenação aqui. Ok. E no final aqui, eu dou um show message. Show message no nome. Só vou dar um espaço aqui, senão vai ficar tudo grudado. E vou rodar aqui. Ó, cliquei no botão aqui e ele retornou para mim o nome completo aqui. Agora, se eu usar o String Builder, vou chamar aqui nome 2. Aí vai ser um T String Builder. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso criar ele. Vou destruir ele aqui no final, vou dar um free. Na verdade eu vou usar o... Não, vou dar um free mesmo. E como eu faço para esse nome 2 receber as mesmas informações aqui da minha variável string ali? É o seguinte, o String Builder, ele já está todo preparado para fazer esse procedimento que eu acabei de fazer ali em cima. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome 2, um ponto append, e ele vai receber Diego. Aí, sem ter que fazer nome, recebe o nome mais o nome do meio, eu vou apenas usando aqui os recursos aqui do String Builder, que
nada mais são do que o esquema de Fluent Interface que eu vou usar bastante lá na minha classe. Então aqui vai ficar dessa forma. No final aqui eu dou um show message. Aí eu vou dar um nome 2 ponto to string. Na F9 aqui. O primeiro e o segundo. Aí você vai olhar aqui e vai falar, parece que eu não vou ter quase nem economia de código fazendo isso. Só que é aí que você se engana, porque aqui no String Builder eu consigo simplesmente fazer isso daqui, ó. E é isso que a gente vai ter bastante lá na minha classe. Aqui, o segundo aqui. Então, esse é o conceito do String Builder. Ó, eu consegui adicionar vários métodos aqui sincronizados. E no final eu executo eles todos de uma vez. Então, lá na classe, a gente vai ter bastante disso com todas as funções aqui que eu criei. Essas functions aqui, ó, que o retorno delas é um t-realtime, são todas baseadas em Fluent Interface. Aí o código também está todo documentado aqui, ó. Eu usei bastante esse método aqui de declaração de comentários, que a gente conhece bastante os comentários aqui de código, que é o que? Eu posso vir aqui no meu código e deixar um comentário aqui. Destruindo componente. Ou eu posso vir aqui e com chaves criando componente. Só que usando esse esquema aqui de declaração aqui de comentários utilizando o XML, a gente consegue ter esse resultado aqui, ó, que é o seguinte: a gente consegue colocar o mouse só aqui sobre os métodos que a gente tem e a gente vai a própria IDE aqui vai fornecer para a gente essa documentação aqui que vocês podem ver aqui na tela, ó. Nada mais é do que esses comentários que eu fiz aqui utilizando XML. Então eu coloco o mouse aqui, ó, e vou ter todas as informações necessárias aqui para trabalhar com essa classe. Então vai ficar bem prático aí para todo mundo. E aí você já vai aprendendo também a documentar o seu código. Você pode achar que é uma coisa meio irrelevante, mas se você trabalha numa empresa e tá entrando uma galera nova lá que está fazendo estágio e eles ainda não têm muito conhecimento, então deixar esse tipo de documentação no código aqui, além de deixar o sistema a leitura bem mais prática, dá um auxílio para todo mundo aí que ainda não está por dentro dos recursos nossos. Então aqui, falando um pouco agora dessa classe aqui que eu criei, eu tenho o método principal aqui, que é o create.
esse método aqui vai fazer para mim o quê? Ele vai criar os componentes que eu vou precisar ali para trabalhar com o Firebase. Da mesma forma que eu criei no vídeo anterior, que eu criei os componentes ali, utilizando o REST Debugger, dei um Ctrl V e colei todos eles na tela. Se eu copiasse eles e jogasse aqui, o resultado ia ser praticamente isso que eu traduzi aqui. Só para mostrar aqui, ficar claro também o que eu fiz. Ó, vou vir aqui, REST Debugger. Esse aqui que é o que eu estava usando no vídeo anterior. Vou dar um get aqui, send. Trouxe os dados. Copiei os componentes. Só que aqui, quando eu colo ele aqui no formulário aqui já, ele vai me colar os componentes no modo visual aqui para mim. O que eu fiz? Eu peguei esses caras aqui, em vez de... Opa, Ctrl Z aqui, para apagar um pouco. Ao invés de criar eles numa tela, eu criei eles por programação mesmo. Dei um Ctrl V aqui e criei os componentes aqui de acordo com as configurações que vieram lá do REST Debugger. E a partir daí eu desenvolvi a classe. Apagar aqui. Voltar aqui para a classe. Então aqui no Create eu já vou criar os caras que eu vou precisar usar em toda a rotina. Até que no final eu destruo eles. No fim do meu projeto, ou depois que eu utilizar. E aqui é isso. A hora que eu crio os 3 componentes. Ligo eles certinhos aqui. Esse project aqui vai ser o nome do nosso projeto. Eu já vou deixar ele armazenado aqui para mim nesse ID project aqui, para quando eu precisar dele, eu já vou buscar direto desse ID project aqui, que é uma propriedade aqui que eu criei para minha classe. Esse conectado aqui é só uma variável para me falar se ele está conectado ou não. O que acontece quando eu mando uma requisição lá para o Firebase, se ela foi tudo ok, ele conseguiu executar tudo que eu mandei, o retorno dela vai ser, esse status code aqui vai ser 200. Então o que eu estou falando aqui, ó, se a hora que eu criei aqui a minha classe e executei aqui com minha URL, eu consegui conectar, eu vou setar essa variável conectada com a informação aqui. Isso aqui é verdadeiro? É, então vai estar conectado. Se a resposta aqui for diferente de 200, então o conectado vai receber um false aqui e a gente vai saber se a gente está conectado ou não. Esse JSON Object aqui, esse cara aqui que vai receber todas as informações que a gente vai estar enviando para o Firebase. Aqui a gente vai montar o nosso JSON de uma forma bem prática, para quem não trabalha com JSON, não costuma utilizar o JSON, então eu usei o Fluent Interface para isso mesmo, para facilitar a vida de quem ainda não tem muitos dons de trabalhar com o JSON. Então você vai conseguir, de forma muito simples, montar os JSON aqui e enviar tudo lá para o Firebase. Aí depois aqui, deixa eu ver o que dá para mim falar aqui antes de mostrar o funcionamento. Eu acho que agora mesmo
o ideal já é a gente começar a criar um projeto aqui, adicionando a classe aqui e ver o resultado acontecer. Então eu já vou mostrar para vocês agora como a gente vai adicionar e instanciar uma classe do Realtime aqui no nosso projeto. Vou apagar tudo isso daqui que a gente fez. Ok, agora eu tenho um projeto limpo aqui para a gente começar.